Vamos hackear a medicina do estilo de vida aqui em mais um episódio do MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil, patrocinado pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira Júnior. Eu sou Caio Marcos. E nós estamos aqui hoje para uma conversa incrível com Elida Rocha, que é ginecologista, foi aluna da MEV Brasil, hoje professora da WePlay, lá de Juazeiro do Norte. Vai ser uma conversa sensacional. Vamos hackear. E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do MEV Hack. Tô aqui com o Caio e a nossa convidada, o Elida Rocha. Elida, seja muito bem-vinda, viu? Ai, gente, obrigada. Obrigada mesmo. E eu me sinto, assim, extremamente emocionada com esse convite de vocês, porque realmente foi aqui o berço da minha história com a MEV. Foi nesse podcast, foi realmente no MEV Hack. Então acho que você já pode emendar aí, se apresentar um pouquinho mais e contar como é que foi isso aí, como é que você conheceu a medicina do estilo de vida. Então, eu acho que todo mundo chegou na medicina do estilo de vida achando que já fazia medicina do estilo de vida, né? E acho que foi mais ou menos assim comigo também. E aquela questão de você olhar um pouco a mais da doença, né? Você vê o paciente além de um diagnóstico, além de um exame. E eu acredito que quando eu vi um post de alguém, acho que foi de uma amiga minha, Rebeca Menezes. Rebeca, um abraço, viu? Rebeca Menezes, que é endocrinologista, né? Formação na USP, e ela também fez uma formação em medicina do estilo de vida. E eu, poxa, de onde é que vem isso aí, Rebeca? O que é isso aí? Me conta. Aí ela, não, começa ouvindo um podcast que eu vou te indicar. Aí me deu MEV Hack. Comecei a assistir, eu acho que uma semana eu maratonei. E eu tava até falando aqui para o Luiz, eu disse, poxa, eu ia mandar um e-mail reclamando, porque eu queria atualização semanal dos episódios, porque realmente, assim, foi transformador. Esse podcast no início, né, ele falava muito de várias particularidades. Inicialmente não era muito a questão da entrevista, né, e foi viajando pela força de caráter, pela gratidão, e tudo isso ali me abriu muito a visão sobre uma coisa muito mais profunda, que a medicina podia ser alguma coisa diferente, né, além do que a gente vê aí na própria faculdade, na formação, e que a gente podia chegar a impactar vidas. Então, quando a gente chega e faz a diferença na vida dos nossos pacientes, faz todo sentido também para a nossa vida, né? E parece que, assim, a gente foi preparado para viver esse momento. Quando a gente se encontra na MEV, parece que é um encontro também da gente, né? Com o nosso propósito, com o que a gente veio para fazer aqui. Por que é que eu escolhi a medicina? E eu acho que é bem isso que vocês me trouxeram. Então, é uma coisa profunda mesmo. E, assim, eu me sinto extremamente emocionada de estar aqui com vocês. Que juro, de verdade, vocês são, assim, as minhas maiores referências na medicina do estilo de vida. Eu conheci outras pessoas e outras formas, outros colégios, mas foi por vocês mesmo que eu cheguei na MEV. Muito obrigada. A gente aqui agradece a confiança de você estar fazendo parte aí da tribo e fazendo essa tribo crescer. Elida, conta um pouquinho pra gente, como é que foi sua jornada profissional, né? Você é hoje ginecologista, como que foi esse caminho? Então, eu vou contar bem minha história antes mesmo da medicina, né? Eu venho de uma família de classe baixa, né? Meus pais se separaram quando eu era muito jovem, então minha mãe foi tudo muito difícil pra gente. E eu queria fazer medicina. E naquela época era muito difícil, no interior que eu morava, passar em medicina, no federal, que eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular, né? E eu queria. Era minha... Assim, eu era obstinada a isso. Eu queria ser médica. Não sei o que me motivava tanto, sabe? Eu hoje, até na terapia, eu trabalho sobre isso, essa minha obstinação por fazer medicina, e talvez hoje eu encontre realmente o significado, talvez, de tudo isso. Mas foi muito difícil esse caminho, né? De me tornar médica,
mesmo não tendo condições de ter um estudo na capital, que precisava naquela época ir para a capital para passar no vestibular da Universidade Federal do Ceará. E aí eu fui meio disruptiva, né? E às vezes um pouquinho incompreendida. Hoje eu sei que, poxa, era o que a minha mãe tinha para me oferecer, mas muitas vezes ela me desmotivou, sabe? A continuar nessa caminhada. Ela chegou muitas vezes a dizer, poxa, filha, porque via que eu não passava, eu passei um tempo aí para passar em medicina, e aí ela dizia, medicina não é para você. E assim, hoje eu entendo que ela não queria ver o meu sofrimento, né? Não era porque ela queria me limitar, mas isso foi uma jornada difícil, né? Até eu vou lutar. Comecei a dar aula particular, comecei a buscar os meios de conseguir realmente obter condições para estudar fora, que eu tive que realmente ir para a capital, e consegui passar em medicina na Universidade Federal do Ceará. E aí eu fiz medicina, e ainda tinha uma limitação, eu precisava fazer perto de casa, porque eu também não tinha condições de me manter 6 anos fora na capital, né? Então, foi aí que eu fiz medicina é uma extensão da Universidade Federal do Ceará, que é em Barbalha, né? Que é pertinho lá do Juazeiro do Norte. Então, fiz medicina, e aí foi aí que minha jornada começou. Decidi mesmo fazer ginecologia e obstetrícia, talvez foi um pouquinho assim, nessas escolhas, eu fui um pouquinho induzida, né, a fazer a ginecologia, porque eu achava que eu queria outras coisas. Eu achava que eu queria anestesia, eu achava que eu queria cirurgia. E aí eu acabei indo para ginecologia por força do destino, por força do marido, porque eu já era casada também com ele, né, a gente casou na faculdade. E ele também é médico, né, cirurgião oncológico, e também formado na Universidade Federal do Ceará. E foi aí que ele, faz ginecologia, porque ela une a clínica que você gosta com a parte cirúrgica. E aí a gente consegue trabalhar também juntos, né? Pensando lá na frente, ele já falava da endometriose em si, né? Que hoje realmente eu me especializei também nessa área da cirurgia minimamente invasiva e da endometriose. E foi assim que eu cheguei até aqui. E nesse caminho, né, de entrar na ginecologia, obstetrícia, eu fiz uma jornada mesmo, fui obstetra, trabalhei em plantões. E aí, quando eu percebi que a obstetrícia ia tirar um pouquinho, aliás, muito da minha qualidade de vida, que eu precisava de madrugada acordar, deixar meu filho em casa para poder... Uma mulher entrava em trabalho de parto, eu precisava sair de casa e ir para o hospital. Então, eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu vou precisar ir por outro caminho. Apesar de ser uma área linda, emocionante, envolvente, né? Gratificante. Mas eu pensei muito um pouco nessa hora na minha família, na minha qualidade de vida e ficar na ginecologia. E como ficar na ginecologia? Porque já é difícil você, assim... Na obstetrícia você tem mais procedimentos e tudo, e na ginecologia não. E aí foi que eu fui para a endometriose, pensando mesmo numa doença crônica, de difícil tratamento, pela abordagem cirúrgica, que eu gostava também, né, dessa abordagem cirúrgica, da parte da cirurgia. Cheguei numa doença crônica, que foi o que me levou também à MEV, né. Teoricamente, foi assim que a gente começou a ver que uma doença crônica, que nem sempre melhorava ali com tratamento cirúrgico, me abriu uma visão sobre, poxa, tem alguma coisa a mais aqui, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer a mais por essa paciente. Eu acho que tem um ponto interessante, porque assim, você trouxe o ponto, né, de que a Rebeca, de alguma forma, foi essa referência para abrir seus olhos para a possibilidade desse movimento e tudo, mas você vem de uma história também de uma formação tradicional, cirurgiã e tudo, mas que você chegou num espaço também que, de alguma forma, já provocava em você a percepção de que tinha uma peça faltando, de que tinha algumas coisas que, talvez, mesmo você tendo uma formação muito sólida, mas que aquelas habilidades que você tinha não conseguia, vamos dizer assim, suprir as demandas que você via ali de consultório, nas demandas do paciente. Como é que foi essa ponte, né, entre esse espaço de reconhecer isso
e efetivamente conhecer a MEV e isso chegar no contexto de uma cirurgia, né? Pronto, foi bastante difícil, sabe? E desafiador. Porque quando eu percebi isso, eu tô num ambiente cirúrgico, meu marido é cirurgião, então a gente trabalha junto, né? E foi aí, quando eu terminei minha especialização em cirurgia minimamente invasiva na Beneficência Portuguesa em São Paulo, eu tive a oportunidade, né, de começar a vivenciar mesmo praticamente 80%, 90% do meu consultório só endometriose depois da minha especialização. Aí eu comecei realmente a perceber algumas coisas que me incomodaram. Poxa, um paciente que tinha uma indicação formal de uma cirurgia, né? Uma paciente que sofria com dores, né? A gente sabe que a endometriose é uma doença crônica inflamatória, né? E que leva a dores pélvicas incapacitantes, muitas vezes. Dor na relação sexual, dor ao urinar, dor ao defecar. Então, compromete de uma forma, assim, absurda a qualidade de vida dessa mulher. E muitas vezes a indicação é cirúrgica, né? Pelo comprometimento em múltiplos órgãos, intestino, bexiga. E são cirurgias complexas. E como meu marido tem essa habilidade, né, de cirurgião oncológico, abordar múltiplos órgãos, acaba que a gente fazia uma cirurgia ótima, de qualidade. E eu, poxa, por que a paciente não melhora? Né? Algumas pacientes não melhoravam. E é uma taxa até alta, sabe, Caio? Na literatura, ele mostra aqui que 56% das pacientes só vão melhorar depois da cirurgia. Então, e o resto? E os 40%? E os outros 40%? Por que não melhoram da dor, né? E aí, foi isso que me incitou mudar, né? Mudar uma visão. E aí foi que aí eu percebi que a intervenção só da cirurgia não era uma intervenção efetiva, né? Então, até chegar na cirurgia, eu precisava fazer uma coisa antes, não só depois da cirurgia. Eu percebi que, poxa, eu comecei a mudar as minhas indicações cirúrgicas. Porque se eu colocava o paciente... Uma cirurgia tem um fator de risco, né? A gente tem, principalmente a cirurgia minimamente invasiva, apesar de tudo, ela é uma cirurgia feita com anestesia geral, peridural. Apesar de ser uma via minimamente invasiva, tem também seus riscos. Então, eu vou colocar minha paciente num risco, às vezes, desnecessário. Então, eu comecei a pesar mais essa indicação. E quando eu comecei a pesar mais essa indicação e frear mais a indicação cirúrgica, eu precisei fazer alguma coisa por essa paciente. E muitas vezes, as pacientes até tinham indicação cirúrgica, mas não tinham condições de ter acesso à cirurgia. E eu precisava fazer alguma coisa por essas pacientes. Então, quando eu percebi que alguma coisa precisava ser feita para aquele grupo que não tinha acesso e para aquele grupo que talvez se beneficiasse com alguma intervenção antes do procedimento cirúrgico, foi aí que eu comecei a perceber que o estilo de vida podia estar realmente complicando aquela condição crônica, né? A gente já sabe a relação do nosso estilo de vida com as doenças crônicas. E por que a endometriose não era visto assim? Porque a diabetes, a hipertensão, ela já tem uma base consolidada dessa questão do comportamento, do estilo de vida. Mas e por que a endometriose não era visto assim, né? Eu não fui ensinada na minha pós, eu não fui ensinada na minha formação que a medicina, ou que a endometriose era para ser vista como tal, como uma doença crônica, né? E foi aí que começou a virada de chave, né? A mudança. Porque como eu comecei a investigar melhor, conversar mais com a minha paciente, já comecei a ter uma consulta um pouco mais diferenciada, porque a partir do momento que você precisa ouvir o outro e não intervir, você precisa de tempo. Então, você já precisa mudar um pouquinho a logística ali do seu consultório. Então, comecei a mudar. A priori, eu pensei que eu estava perdendo, né? Porque, poxa, doutora, sua consulta agora vai ser 40 minutos, porque antes era 20 minutos uma consulta que as pessoas marcavam. Eu digo, eu não consigo mais fazer a medicina que eu quero fazer e o benefício que eu quero dar à minha paciente em 20 minutos de consulta. Mas a senhora não vai conseguir, vai diminuir o número de pacientes. Aí eu digo, infelizmente, vão diminuir. Inicialmente eu não consegui valorizar ainda isso, né? Mas nessa época desculpe, nessa época você atendia mais por plano?
Também. Os dois. A questão do plano era mais difícil porque os planos, às vezes eles impõem uma limitação mesmo ali do tempo, né? Sim. Se você trabalhar no local do plano, né? Mas no próprio consultório em si, eu já comecei essa mudança, né? Eu já atendia no consultório, numa clínica de oncologia que meu marido é sócio, né? E aí foi assim que eu comecei a entrar no consultório mesmo particular. Aí eu mudei o tempo de atendimento, comecei a ouvir mais, aprendi mais a arte da escuta, né? E isso eu não conhecia a MEV ainda. Sim. Então eu já fazia isso, né? Eu já escutava mais, ouvia mais as pessoas. E só o fato de ouvir mais as pessoas, aquela pessoa se conectava muito comigo, com o meu estilo de conexão, de consulta. E aí vinha outra paciente indicada por essa paciente, aí a outra indicava outra, e aí eu comecei a ver assim um crescimento do consultório. Eu digo, poxa, o que é que está acontecendo? Eu estou intervindo menos em cirurgias e está chegando mais pacientes para mim. Então, alguma coisa boa estava acontecendo, principalmente pelo feedback das pacientes que voltavam. Sim. E quando mudavam o estilo de vida, mesmo a paciente tendo indicação cirúrgica, sim, ela melhorava a dor. Então, poxa, tem alguma coisa muito poderosa aqui. Então, foi aí que eu comecei a pensar que eu estava no caminho certo, mas eu não sabia o que é que eu estava fazendo, né? E foi aí que eu conheci vocês. E comecei a ouvir esses podcasts e começou a fazer muito sentido. Poxa, é isso aqui que eu tô fazendo, mas eu não tô fazendo, é como eu tô fazendo de forma muito intuitiva, né? Sem intencionalidade, mas que faz todo sentido, é isso aqui. E aí foi revolucionário, porque mexeu muito lá dentro, sabe? Mexeu muito dentro de mim e foi perturbador, porque você se encontra num lugar que você às vezes não se encaixa, você fala isso para as outras pessoas, as pessoas têm uma visão diferente. Poxa, medicina do estilo de vida, isso assim, é charlatanismo, é mais uma modinha de uma medicina aí, que é isso, né? E comecei a receber críticas, né, assim, das pessoas, porque eu disse, eu vou fazer uma especialização, fazer uma formação, né, no MEV Brasil. Mas por quê? Vai fazer um curso de cirurgia, você é uma cirurgiã que está iniciando ali, vamos aplicar mais técnicas cirúrgicas para essa curva melhorar a sua performance cirúrgica. Mas meu coração me chamava para era outro chamado, né? E foi aí que eu cheguei até aqui. Acho que você foi da turma 3, se não me engano, né? Isso. MEV Clínico foi uma turma... Pessoal bom, né? Teve a Fernanda, que é atleta. Não, a neuropediatra, que isso, é maravilhosa. Alessandra. Enfim, foi uma turma bem bacana. Né? O pessoal ficou muito próximo ali, né? Das relações. E conta um pouquinho, Marida, como é que foi essa jornada, assim, da sua entrada para frente, né? Porque, claro, tem uma parte, enfim, do conhecimento e tudo, mas eu acho que eu queria conhecer a história do outro lado, né? Porque enquanto você tá fazendo a formação, sua vida tá correndo, né? Você tá operando, você tinha seu consultório, esse processo já tava começando a mudar, mas você ainda tinha... Eu lembro que eu acompanhava você, né? Ali o seu trabalho... E você também tinha um bom tempo da sua carga horária também no centro cirúrgico. Isso. Como é que começou esse processo da história? A partir, né, da formação, você começar a introduzir a medicina do estilo de vida mesmo, sistematizada. Então, como eu falei para vocês, mexeu muito comigo. Mexeu com estruturas que eu achava que estava ali solidificada, estabilizada. E mexeu com muita coisa lá dentro de mim mesma, de quem eu sou, de como eu tô fazendo, como é que eu tô criando meus filhos. Eu comecei a olhar para minha vida, né? Para minha relação com meu marido, meus filhos, minha relação com a minha mãe. A questão de ser, às vezes, muito dura, né? Com essas questões que eu falei mesmo, que às vezes uma palavra, eu não vou ser médica. Isso aí me talvez tenha trazido uma autoestima comprometida ali. E talvez, quando a MEV
entrou na minha vida, eu consegui olhar para as coisas com mais gratidão, com mais flexibilidade, né? E talvez isso me ajudou muito a enfrentar esses meus monstros, né? Então, a MEV, quando eu entrei no MEV Clinic, foi um divisor de águas, porque é bem transformador, né? A questão de você entender o papel da mudança mesmo, né? Das ferramentas que a gente usa ali para melhorar o nosso estilo de vida, da nossa família, engajar todo mundo nesse processo, porque é uma mudança que precisa ser de verdade, né? Sim. Não pode ser de mentira. O paciente vai perceber também que o que você está falando, você vive, né? Então, é muito a questão de ser verdadeiro, transparente, né? Eu acho que, talvez para reforçar com outras palavras, né? Não é só um processo cognitivo, né? Ou seja, não é só conhecimentos e evidências que você aprende, que você grava para falar para o paciente, né? É principalmente um processo de construção de habilidade, mas que vai mudar a sua atitude. Primeiro, na sua relação com a própria saúde, com a sua vida, né? Quando a gente fala saúde aqui, você falou de relacionamento, você falou de vários aspectos da sua vida e que inevitavelmente impacta a maneira com que você também se posiciona na relação com o paciente, né? Que é o que é o encontro clínico ali, né? É você e o paciente. Não é só uma transmissão de informação que a gente faz para ele, né? É uma relação de duas pessoas que se encontram ali com histórias diferentes e que essas histórias também se conectam, né? E talvez isso tenha sido uma das coisas que mais me tocaram, né? Quando você falou que, olha, uma consulta, ela na verdade é um encontro de especialistas, né? É um encontro de dois especialistas. Um na saúde, que somos nós, né? E o paciente, que é o especialista da vida dele. Não tem ninguém que saiba mais sobre ele do que ele mesmo, né? E quando eu trouxe a parte da intencionalidade agora para a prática, porque eu fazia isso intuitivamente, né? Aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Porque a gente vai fazer uma prática mais baseada nessas ferramentas, né? Usando a entrevista motivacional, a psicologia positiva, a comunicação não violenta. Então, você começa a usar recursos e ferramentas até na sua vida, com os seus filhos, né? A forma de você educar os seus filhos. E aí, isso me transformou de uma forma que eu nunca mais fui a mesma pessoa, né? E eu acho que essa é a sensação que todo mundo que entra em contato com a medicina do estilo de vida tem. A gente, depois que conhece a MEV, realmente se transforma. E é difícil isso, porque assim, a gente acaba virando uma tribo mesmo, todo mundo ali acredita muito naquilo, né? Defende muito aquilo. E quando a gente fala para as outras pessoas que não nos compreendem, que acham absurdo, que acham charlatanismo, que acham... Nossa, você se sente um peixinho fora d'água ali naqueles locais que... E aí você quer encontrar a sua tribo, né? E é um desafio porque a gente gosta das pessoas que não acreditam também, né? E a gente quer trazer essas pessoas porque a gente vê o benefício disso na nossa vida. Então, fazer essas pessoas que não acreditam se convencerem de que isso não é uma medicina intervencionista, charlatanista, que tem um charlatanismo, né, sem base de evidência nenhuma. A gente não está querendo medicalizar nosso paciente, supermedicalizar, suplementar, que isso não deixa de fazer parte da nossa prática, porque a MEV não exclui isso e nem critica isso, né? A gente agora é uma ciência do comportamento, né? E isso não tem como a gente negar, porque nos próprios guidelines de todos os tratamentos de doenças crônicas não transmissíveis, a primeira parte do tratamento é essa, né? Mudança do estilo de vida. Então... E eu acho que é um processo de educação, mas principalmente de resultado, né? Porque assim, no final, o que realmente, vamos dizer assim, faz com que as pessoas se abram para a possibilidade de conhecer, porque na verdade a questão é essa, desconhecimento, né? Esse é o ponto, é ignorância no sentido mais literal do termo.
quando aquilo começa a chocar com a visão atual que a pessoa tem. Ou seja, você tem várias pessoas que trabalham com endometriose. Você tem vários cirurgiãos que estão operando. A partir do momento em que ele começa a ver a paciente que operou, que não melhorou, que fez outros tipos de intervenções de estilo de vida e que o resultado que aquele tratamento não conseguiu alcançar, outras abordagens conseguiram resolver e conseguiram abrir a visão, inclusive, do paciente para outras coisas além de melhora só dos sintomas, né? Que eu acho que é um outro tópico que a gente pode voltar depois. Isso, inevitavelmente, faz a pessoa repensar a estrutura que ela tem naquele momento. O resultado, ele força uma mudança de perspectiva, de crença, né? Isso. E foi isso que aconteceu com meu marido. Ele vai ficar chateado porque eu vou falar isso, mas... Qual é o nome dele? Luiz Henrique. Então, Luiz Henrique, um abraço, viu? Luiz Henrique, ele é assim, ele é fora da curva. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, estudiosa. E sempre foi, passou nos primeiros lugares. E aí ele é muito, digamos assim, baseado em evidência, criterioso, né? E principalmente na oncologia, né? Muito baseado em guidelines, estudos. Precisa ser, né? E isso talvez, assim, eu entendo essa parte, né? Que ele consiga enxergar mais a questão da ciência mesmo, aquela parte que é medida, mensurada, que é testada. E nem sempre a gente sabe que tudo vai ser testado. E a gente sabe que, assim, a medicina do estilo de vida, ela é uma medicina baseada em evidência, né? Mas tem algumas coisas que são também intuitivas, né? A gente sabe que as coisas boas nem sempre precisam ser provadas, né? A gente sabe que, assim, a gente estava até vendo um vídeo esses dias sobre medicina baseada em evidência que falava sobre a conduta médica, ela pode ser baseada numa conduta positiva ou negativa. Então, tipo assim, o risco todo mundo sempre vai correr. Só que esse risco que você vai correr, ele precisa ter um benefício positivo. Então, tipo assim, todo mundo, por exemplo, uma vacina, a vacina do Covid, é arriscado? É inseguro? A gente tem segurança total? Não, mas a gente sabe que é indiscutível o benefício que se espera. O benefício que se espera, mas a segurança a gente sempre, assim, não vai ter. Faz parte, porque é estatístico, né? Mas a medicina do estilo de vida é comportamento. Como é que a gente vai dizer que isso não é seguro, né? Teoricamente. Não tá fazendo, a gente não tá fazendo, não tô colocando uma droga na vida do paciente, uma nova medicação, a gente tá ajudando ele a olhar para a sua vida e olhar para o seu comportamento, olhar para suas relações, olhar para a sua relação com a natureza, com a sua família, com a alimentação, com o seu corpo. Gente, isso não tem como a gente dizer que é arriscado, né? Que é inseguro. Sim. Então, quando a gente consegue trazer esse contexto para a prática, né? E aí meu marido começou a perceber isso. Ele achava realmente que eu precisava me especializar mais na parte de cirurgias e tal. E quando ele percebeu e ele viu o resultado das pacientes, ele começou a mudar. E não existia mais aquela crítica que era, tipo, aquelas brincadeiras, né? Mas que no fundo tinha um fundo de verdade. Mas ele mudou a cabeça em relação à medicina do estilo de vida, porque ele percebeu a mudança. E aí ele disse assim, você complicou um pouquinho nossa vida, porque agora na cirurgia só vem bomba. Porque quando vai pra cirurgia, quando eu indico, é porque precisa da cirurgia. Ele disse, porque as cirurgias são muito complicadas, Wélia. Por quê? Porque a gente só tá operando agora quem realmente precisa. Sim. Quando a gente operava aquelas pacientes que quase não tinham lesões, só pela dor, talvez aquela paciente melhorasse com o estilo de vida e eu não tivesse ainda tido esse gatilho, né? Essa virada da chave para perceber isso. E foi aí que a gente conseguiu realmente modificar. E aí, a princípio, você pode pensar, poxa, se você agora indica menos cirurgias, vai chegar a menos pacientes cirúrgicas, então não é interesse do cirurgião fazer MEV. Porque se ele quer operar, ele não vai querer fazer MEV. Só que é o contrário.
Se as pacientes que operam são aquelas que têm realmente indicação, elas vão melhorar. Porque a cirurgia realmente vai ser o benefício dela. Porque ela já mudou o estilo de vida. Porque, entenda, nenhuma paciente que eu indico cirurgia, ela não se isenta da mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida agora, para mim, é regra. É meu consultório. Quem vai para mim já sabe disso, né? Que minha paciente, ela vai... Essa é a minha primeira opção. A cirurgia, ela entra para trabalhar com, vamos dizer assim, o resquício de sintomas que acabaram ficando... A mudança de estilo de vida não foi suficiente isso. Porque a gente sabe que a endometriose, aqui, que fique bem claro que o estilo de vida, ela não cura a endometriose. Não. Ela não diminui lesão de endometriose. Não. Mas o que acontece? A endometriose, ela é uma doença inflamatória crônica que o tecido do endométrio, né? Que é aquele tecido lá dentro do útero que descama mensalmente para a menstruação da mulher. Ele está localizado fora do útero. Não é um tecido igual, é um tecido semelhante, porque ele tem um comportamento diferente, esse tecido ectópico. Mas esse tecido, ele vai estar em locais que habitualmente não é para estar. E acaba que sangra por esses locais. Então, é uma reação inflamatória local. E essa reação inflamatória, esse sangramento ali, ele acaba comprometendo os órgãos ali na proximidade do útero, né? Que não é uma doença do útero. Por isso que, assim, esterectomia não resolve endometriose, que é uma doença extrauterina. E aí, esses focos podem começar a levar aderências dos órgãos, do intestino, da bexiga. Então, isso muitas vezes leva a um estado de comprometimento desses órgãos, né? E que podem comprometer a funcionalidade dessas estruturas. Um ureter ali, que pode comprimir uma lesão endometriótica, pode comprimir o ureter e fazer uma hidronefrose. Os rins, o paciente pode ter um comprometimento renal. Então, assim, é uma doença que existe, é uma doença que está ali. A gente vê na cirurgia o estrago que é. É uma doença que se comporta como uma doença oncológica, né? Só que é uma doença benigna. Sim. Mas o estilo de vida, quando a gente faz uma tomografia, uma ressonância, na verdade, sim, antes, quando a paciente chega para mim com a ressonância no diagnóstico, e uma ressonância de controle, que geralmente eu não faço ressonância de controle, mas assim, aquela paciente que eu consegui resgatar e não foi para a cirurgia, sim, daqui a 2 anos a gente só faz uma ressonância para ver como estão, e as lesões estão menores. Mas por quê? Não é porque o estilo de vida diminuiu a endometriose, mas ela diminuiu a inflamação da endometriose. Então, essa reação inflamatória local diminui, acaba realmente diminuindo a lesão ali, e aquela lesão que talvez o tamanho dela não comprometa tanto a qualidade de vida daquela mulher. Ela agora consegue ter uma relação sexual com o marido, ela consegue agora fazer as suas atividades do dia a dia, ela consegue viver uma vida sem dor. E às vezes a gente tem a impressão que a gente precisa bloquear a menstruação, porque teoricamente bloqueando a ação hormonal, esses tecidos ectópicos ali não vão estar menstruando e nem inflamando, mas nem sempre é necessário. Então tem pacientes que só o estilo de vida, sem a intervenção hormonal, do bloqueio hormonal, é impressionantemente revolucionário o tratamento assim, sabe? Talvez o ponto que você coloque, queria ver se você concorda comigo nesse sentido, é que quando a gente parte da perspectiva de que, do ponto de vista da patogênese, o ponto central é a inflamação, e que a inflamação ela é um resultado final de vários fatores do estilo de vida que, alterados, vão acabar levando a esse processo, né, independente de qual seja o domínio. Se você atua na causa, e essa causa deixa de existir ou diminui muito em sua intensidade, o processo de manutenção daquela doença, ele também cessa, né? Mas, claro, você tem lesões, você tem, às vezes, danos que, em algum sentido, eles não são completamente reversíveis, né? Você falou da diminuição dos focos, mas aqueles focos, eles continuam lá, em alguns casos, podem até continuar gerando algum grau de disfunção, a depender da cronicidade, do quanto impacto aquilo já tinha. Exatamente. Enfim, já tem, né? É como a própria remissão do diabetes, né? Que agora a gente já sabe que é possível, mas que tende a ser mais viável no paciente que tem menos tempo de doença, porque aquele pâncreas consegue recuperar essa funcionalidade, né? Então... E desde que ele mantenha a mudança de estilo de vida, sim, né?
constante. Apesar que eu acho que vai ser interessante, talvez, daqui a alguns anos a gente começar, não sei se tem estudos específicos de intervenções intensivas de estilo de vida em endometriose especificamente. Isso é uma grande limitação, sabe? Sim. Porque a gente também não acreditava que a aterosclerose poderia ter reversão, nem que diabetes poderia ter remissão, né? E eu me sinto um pouquinho um peixinho fora d'água, porque eu vou em todos os congressos de endometriose, os congressos nacionais, internacionais, e ninguém fala, assim, falam ali uma coisa, aquela coisa bem... superficial. Bem, nada, assim, sem importância, como se fosse para preencher, que nem é dado por um médico, é dada por um outro profissional, nutricionista e tal, eles levantam mais essa bandeira do que os médicos. Então, assim, não existe um médico lutando pela MEV. Então, eu me sinto um pouco sozinha. Atenção, né? Uma atenção focada no estilo de vida. Então, existem muitos estudos sobre abordagem cirúrgica, técnica cirúrgica, como vamos tirar esse endometrioma aqui. Ah, não vai mais ser assim, vai ser assim. Mas a intervenção mesmo do estilo de vida, eu vejo pouca gente falar, sabe? É porque aí tem existe a evidência negativa e a falta de evidência, né? Tem coisas que não foram estudadas ainda, né? Então a gente não pode dizer que não funciona no sentido de que é diferente de um estudo que foi feito e que mostrou que aquilo não tem resultado, né? E isso tem sido mudado, né? Como a gente deu aqui alguns exemplos da remissão de diabetes, que até 10 anos atrás era uma coisa assim, tida como impossível, né? Ou pelo menos que se desacreditava de maneira geral no campo. Então, mas pode ser que alguns desses pontos a gente comece a... Por exemplo, tem estudos da endometriose com exercício físico, onde o resultado é que não há provas que o exercício físico beneficia a endometriose. Os estudos mostram assim que não há provas que o exercício físico impacte na evolução da endometriose. Aí, levando em consideração a lesão. A lesão. Unicamente. A endometriose em si, né? Mas vamos lá. Vamos entender o contexto da doença endometriose, né? A gente tem uma doença crônica ali, que é visceral, tá no órgão específico. Só que a gente sabe que o nosso corpo, ele é uma engrenagem. Então, perto daquele órgão, passando ali na proximidade, a gente tem um músculo. Esse músculo está conectado a um plexo, um nervo, um grupo de nervos ali, né? Então, quando você tem uma inflamação constante ali no órgão, que você sabe hoje que o músculo é um órgão, né? Doutor de assim. Exatamente. E aí, você tem uma lesão ali tecidual naquele órgão, e aquele órgão, ele sofre... O problema, a gente sabe que a inflamação é uma defesa do nosso corpo. Todo mundo tem que inflamar, porque a inflamação é uma defesa, é uma coisa boa. Sim. Só que uma inflamação persistente e crônica é que é o problema. E não é uma inflamação só naquele lugar. Né? Você tem uma inflamação que é sistêmica. Exatamente. E aí essa inflamação ali naquele órgão, naquele músculo, provoca uma hipercontratilidade, e a gente sabe que, lembra até da faculdade do rigor mortis cadavérico, que ele não tem mais ATP para relaxar e ele fica duro, né? Acontece isso com um órgão que está constantemente ali sendo inflamado, estimulado, irritado. Ele contrai e ele não relaxa mais. E aí, quando ele não relaxa mais, você tem vários pontos gatilhos de dor, dolorosos, que são contraturas musculares. E essas contraturas musculares, elas estão comprometendo um grupo nervoso que passa ali dentro também, porque agora está constantemente pressionada por essa hipercontratilidade muscular. Então, uma dor que era visceral comprometeu um músculo, dor miofascial. E esse músculo comprometeu um grupo nervoso, dor neuropática. Então, a gente tem várias nuances de uma dor, e essa dor persistente por mais de 3 meses, ela tem uma sensibilização central e vira uma dor crônica. Então, olha a complexidade. Eu estou lidando com uma doença que tem a dor visceral, que é da endometriose, mas eu tô com dores secundárias, que é a dor miofascial, a dor neuropática e a dor crônica, que são coisas diferentes. Não é da endometriose, mas são secundárias a ela. Então, se você não souber diagnosticar qual é o tipo de dor que a sua paciente sente, você vai indicar cirurgia para todo mundo. Porque ela tem a lesão visceral. Sim. Mas ela pode ter uma lesão visceral que não tá dando tanto impacto na vida dela. Talvez seja a dor neuropática, talvez seja a dor crônica. Por quê?
Porque a gente tem uma cultura de achar que a gente viver a dor mostra força, mostra resistência. E aí as pacientes que sentem essas dores, por terem sido, por muitos anos, desacreditadas, poxa, isso aí toda mulher sente. Isso aí é normal, a mulher sentir dor. Quando tu casar, passa. Quando tu tiver teu primeiro filho, passa. É o que todo mundo escuta. Sim. Então, ela acaba se colocando num lugar de conformismo com aquela situação. Ela se sente uma mulher fraca. Porque ela diz, poxa, se é toda mulher que sente isso, eu tenho que aguentar e eu tô sendo fraca. Porque se todas as mulheres aguentaram, eu tenho que também conseguir aguentar. E aí, olha isso, ela começa a desacreditar do que ela sente. Né? Porque ela é julgada por uma dor que só ela sabe o que é, porque ninguém sabe a dor do outro, né? A dor pela definição, ela é uma experiência pessoal. Sim. Então, ela é uma experiência pessoal e não dá pra gente dizer como é a quantidade da sua dor, só você sabe dela. Então, essa paciente que tem essas várias nuances de dor e ela evita uma medicação porque ela acha que ela é fraca e se ela tomar a medicação, ela tá comprovando ainda mais essa fraqueza dela, né? Aí ela aguenta a dor. E esse aguentar da dor é o problema. Porque uma dor que perdura por mais de 3 meses, ela cronifica. E aí, eu costumo fazer uma analogia para as minhas pacientes como se fosse uma lâmpada queimada em casa. Então, tipo, se a lâmpada da sua casa queimou, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? Vou trocar a lâmpada. Sim. Só que às vezes a gente troca a lâmpada e o que é que acontece? Ainda continua queimada. Porque o problema pode ser outro, pode ser na fiação, pode ser na caixa lá de energia da casa, né? Então, quando eu tiro a lâmpada, eu tô falando da cirurgia, tô falando da lesão. Eu tiro a lesão. E se aquela sinalização ali, aquele fio desencapado, já for uma sensibilização central, a dor vai permanecer ali, porque o estímulo tá lá, contínuo, né? Então, a gente precisa... Se a questão... Aí entra a questão que muitas vezes é mal interpretada. E a gente fica até pisando em ovos, às vezes, para falar para a paciente, porque muita gente fala, isso aí é da sua cabeça, né? E, às vezes, é difícil falar para a paciente, porque até tocar nesse assunto, porque isso já é um motivo de frustração quando ela escuta isso. Sim. Só que a gente sabe que a parte emocional interfere na dor. A gente não está dizendo que a dor dela é da cabeça dela, mas... Que não exista. Que ela não exista. Ela existe, mas ela também pode ser influenciada pelas questões emocionais, né? A gente sabe que tem total relação. O nível de estresse, o aumento de cortisol, tem total relação com a esteroidogênese, a produção de estrogênio. Sim. Então, e o estrogênio, ele está impactado na gênese da endometriose. A gente tem estudos que mostram, por exemplo, né, se a gente for falar de um pilar específico da medicina do estilo de vida, que é a conexão social, a gente tem estudo que mostra que a solidão, ou a rejeição social, ela é percebida, ela é sentida, ela ativa as mesmas áreas ligadas à dor no cérebro, né? Então, ela é sentida, a rejeição social, ela é sentida como dor. Olha que coisa, né? Parece aquele estudo também de Harvard, né? Que é justamente isso. E o estresse é a mesma coisa, porque quando a gente tá estressada, a gente tenta ali conversar com alguém, desabafar com um amigo, com um familiar, e a gente consegue descarregar esse estresse. E a solidão, ela é um estresse persistente, porque você não tem com quem descarregar isso aí. Então, você não tendo com quem descarregar, esse processo fica ali cronificando, né? E essa paciente, se ela tem, né, por exemplo, um problema nessa dimensão das relações sociais, isso amplifica o tamanho da dor, mas amplifica verdadeiramente, neurologicamente. E isso me lembrou... Pode falar. Desculpa, Caio, mas isso me lembrou a história de um paciente, sabe, Luiz? Que essa paciente, ela já tinha feito uma cirurgia, né, da endometriose, em outro estado. E aí, ela chegou com... Depois da cirurgia, 3 meses depois da cirurgia dela, ela começou com
quadros dolorosos, intensos, de novo, incapacitantes no hospital, direto na veia e não passava. Aí ela procurou outra equipe que também não conseguiu analisar essa dimensão da dor, todos esses componentes. Quando a gente não vê o todo, né, a gente fica cego para uma coisa só. E essa outra equipe novamente operou essa paciente. E aí, depois dessa cirurgia, a paciente, de novo, dor. O que aconteceu? Essa paciente se viu em desesperança. Poxa, tudo particular, paciente que a gente via que não tinha condições, que ela tinha desfeito de recursos, né, pessoais, talvez importantes para a família dela, vendido casa para fazer um tratamento. Então você fez um tratamento caríssimo e se vê num desespero que não tem solução. Então ela entra numa desesperança. E aí, ideação suicida. Então, as pacientes de endometriose, elas têm um risco maior de pensamentos suicidas, de depressão, de ansiedade. E isso também está relacionado a esse gaslight médico, né? Que é essa negligência de dizer que aquela dor não é real, né? Que isso é uma coisa da cabeça dela, é exagero da cabeça dela. E quando a gente olha sobre a perspectiva da solidão, né? Se a gente for olhar esse prisma, tem uma solidão no sentido de que ela tem uma experiência individual, que assim, a gente pode tentar fazer um esforço para compreender, mas sempre vai ser uma experiência daquela pessoa, que a gente não tem como vivenciar a dor efetivamente que ela está vivenciando, ou seja, o próprio processo de adoecimento, ele por si só tende, vamos dizer assim, a ser um fator de risco para a solidão. Aí a gente tem um elemento da incompreensão médica que reforça esse processo. Exatamente. E o processo de solidão, como a gente estava falando, reforça o processo da dor. Ou seja, você fica num ciclo vicioso de fatores que vão se acumulando. Exatamente. E somado, parece que é uma coisa que soma a outra, porque tu imagina uma doença que é muito difícil de ser diagnosticada. A gente tem um gap hoje, um intervalo aí de 12 anos de atraso diagnóstico, entre o primeiro sintoma e o fechamento do diagnóstico. O que 12 anos de uma falta de diagnóstico, de uma dor não diagnosticada, não mensurada, não acreditada, pode provocar na saúde mental dessas meninas. É tanto que essas pacientes, elas são vistas, muitos colegas chegam e dizem, paciente de endometriose é um paciente muito difícil, paciente de endometriose é uma paciente poliqueixosa, paciente de endometriose... Gente, tu imagina, eu sempre faço também essa analogia quando eu vou explicar para as outras pessoas, porque é que eu não vejo, eu nunca vi essas pacientes como pacientes difíceis, Imagina uma dor de dente que não passa. Porque assim, a gente tem uma dor aguda, uma dor de dente que é desesperadora, que é uma dor muito forte. Por que a gente consegue aguentar? Por que a gente é resiliente e a gente aguenta aquela dor? Porque a gente sabe que tem um caminho para resolver, que tem uma solução. Tem uma esperança de solução. Então a gente aguenta aquela dor. Eita, não, eu vou no dentista hoje de tarde. Passa de uma semana, né? Então assim, dificilmente a pessoa passa uma semana com a dor no dente, né? Tu imagina uma dor naquela intensidade ou até mais, que não tem resposta em exames habituais, ultrassom transvaginal normal não vê. Então ela passa a vida inteira falando isso pro ginecologista. Mas teu ultrassom tá normal, o ovário tá normal, o útero tá normal, você não tem nada. Então você já tem uma dificuldade diagnóstica porque o acesso aos exames e aos especialistas que laudam esses exames são difíceis. Então, você não tem a prova social, porque às vezes as pacientes, elas querem a prova do exame para mostrar para as pessoas que aquilo é real. Sim. E olha que triste isso. Uma paciente precisa provar que o que ela está relatando ali, que a dor que ela está relatando é real. Sim. É muito forte. Então, ela vai passar esse tempo inteiro ali... Desconecta socialmente, né? Ela se isola. Porque se você não é compreendido, você não... Ela se isola. Ela é uma paciente... Olha, hoje eu tenho um olhar diferenciado para as adolescentes que sofrem com cólicas, porque antigamente eu pensava assim, poxa, eu não vou iniciar hormônio numa paciente dessa. Só que hoje, conhecendo a dimensão do impacto dessa doença, então eu digo, o que é um hormônio? Se for o caso de usar no adolescente, diante do impacto que é aquela dor, aquela negligência daquela dor daquela menina. Não é nada.
né? Não é nada. Então, eu costumo falar isso para as mães das adolescentes que às vezes não querem dar hormônios, bloqueadores hormonais. E as pacientes e as meninas, elas faltam aula 1 semana antes da menstruação e 1 semana depois da menstruação. Ou seja, metade do mês dela, ela não vive bem. Sim. Isso não é vida, né? Não tem. Vida, né? Então, assim, a gente precisa entender que isso é uma coisa muito mais profunda. Kai, e assim, eu fiquei impressionada com a sensibilidade de vocês de trazer esse tema para o WePlay também, sabe? Porque habitualmente você pode pensar em endometriose. Ninguém fala muito de endometriose, não existem muitos cursos de endometriose para os profissionais de saúde em geral. Mas por que isso é fantástico? Você trazer esse tema para uma formação de profissionais de saúde que estão realmente pensando em ter uma atenção diferenciada no estilo de vida. É porque você pode ser um desses profissionais que pode ter negligenciado uma paciente dessas. Seja por quê? Porque essa paciente, a vida dela afeta de uma forma completa. Mas aí, qual era o ponto que eu queria pegar aqui, Wélida? Porque assim... Talvez tenha um colega ouvindo a gente, sei lá, o cara é neuro, é cardio, enfim, qualquer outra especialidade. Porque pra mim vai fazer sentido, eu tenho uma perspectiva da saúde da mulher, ou mais especificamente da endometriose, que a gente tá aprofundando aqui, pra quem tá na atuação aqui como cardio, né, como outra especialidade. Porque esse cara ele vai pegar essa paciente... Muitas vezes, porque epidemiologicamente é uma população, você pode até trazer esse dado, né? Eu não lembro exatamente qual é a porcentagem da população feminina, mas ele vai pegar essa paciente que chega com dor de cabeça, às vezes que chega com dor no peito, não necessariamente pela endometriose, mas por uma experiência de vida que tem uma série de outras coisas e que vai também, às vezes, se manifestar com sintomas, às vezes, em outros órgãos, em outros sistemas, né? Isso é tão impressionante que saiu um estudo agora em 2023. E esse estudo ele foi revolucionário. Ele saiu agora esse ano. E o que foi que esse estudo percebeu? Que existem mais de 42 losses gênicos associados à endometriose e que explicam vários tipos de dor, inclusive enxaqueca. Então, a endometriose está relacionada com enxaqueca. Então, um neuro que está lá avaliando uma cefaleia que não passa nunca, que mesmo com a intervenção das terapias ali preventivas, profiláticas, a paciente não melhora da dor, esse neuro ele precisa ter um olhar, porque ele não vai perceber que tem uma relação com o ciclo menstrual. Ele não pensa muitas vezes em avaliar aquele sintoma dentro do contexto da vida daquela mulher que é cíclica. Um psiquiatra vai pegar uma mulher que tem uma disforia pré-menstrual ali na primeira fase do ciclo, na fase lútea, né, dela, que é a fase realmente que acontece isso, pré-menstrual, e ela tem um transtorno disfórico comportamental, uma paciente que é difícil de tratar, esse distúrbio ansioso. Então, se ele não tiver também essa percepção sobre o ciclo feminino, sobre a questão hormonal, a influência do hormônio no comportamento, ele também vai ser incompleto nessa abordagem dessa mulher. Então, um reumatologista, ele vai diagnosticar uma paciente, muitas vezes, realmente existe um risco aumentado com fibromialgia, porque é uma doença crônica, existe um risco aumentado mesmo, mas muitas vezes, essa fibromialgia são esses vários pontos gatilhos que a paciente tem por conta dessas contraturas musculares, por conta da inflamação persistente e do comportamento doloroso, porque tu imagina, quando a gente tem um lado doendo, o que a gente faz? A gente poupa esse lado. Sim. E aí a gente compromete o outro lado. Aí esse lado agora fica comprometido porque você poupou o que estava doendo e agora esse também dói. Então começa daqui a pouco, tá tudo doendo. Sim. Aí o quê? Fibromialgia. Aí o diagnóstico vai para dor no corpo todo, pontos gatilho, fibromialgia. Então assim, ultimamente, eu tenho recebido diagnósticos, eu fico extremamente feliz quando o reumatologista diagnostica a endometriose. Então, na minha região, eu tenho vários reumatologistas, doutora Helena, doutora Lorena, que são profissionais que têm esse olhar já perceberam essa visão, né? E elas diagnosticaram nas pacientes delas, muitas que estão diagnosticadas com, por exemplo, dor lombar, que também esse estudo do genoma mostrou uma relação da dor lombar
com a endometriose do ligamento uterosacro. E muitas delas vão para o neurologista achando que é coluna. Então, olha como tudo interliga, né, as outras especialidades. E eu trago aí, Wélida, assim, apesar de a gente ter reforçado um pouco os pontos biológicos, mas na minha visão, talvez o que isso mais agrega, principalmente você que está imersa nessa experiência, por causa do N de pacientes que você tem, que é a dinâmica, quando a gente está falando de comportamento, né? Tem um elemento comportamental, ou tem um elemento biológico, tem um elemento psicológico e tem um elemento cultural. O biológico talvez seja mais fácil, mais acessível para a gente. Talvez, né, tem um estudo novo, como você colocou, e traz informações revolucionárias. Mas a dinâmica psicológica e cultural não está no livro. E na grande maioria das vezes também não está em boa parte das pesquisas. E isso vem da prática clínica, vem do treinamento quando você domina a ciência da mudança e enxerga o fenômeno clínico com outro olhar, mais atento a aspectos que antes você não estava, como você trouxe o elemento da solidão, né? Então, quando o seu óculos ele já está ali preparado, você enxerga aquilo com facilidade. Quando passa um elemento, você fala, isso aqui eu conheço, né? Então, é esse domínio da prática, da dinâmica clínica, que inclusive eu acho que eu até extrapolaria para além da endometriose. Porque se você atende ali um público feminino considerável, mesmo quem não tem endometriose, você tem uma série de outros fatores que fazem parte comum da história da mulher e de outras doenças também associadas que não fazem parte da nossa formação tradicional, vamos colocar assim, né? A vivência atenta, né, daquela relação com os pacientes faz com que você consiga perceber que existe uma narrativa comum, né? Que é a compreensão dessa narrativa, dos elementos que estão aí, que vão ajudar você a resolver esse caso. E perceber isso nessa interseção de narrativas é que eu pensei uma forma de ajudar essas mulheres de alguma forma, sabe? Fazer um grupo dessas mulheres. Sim. Eu acho que é bem legal você compartilhar isso, né? Que é um projeto que você tem feito aí. Não sei se foi a primeira edição ou se já tinha edição anteriores. Já foi a segunda edição, na verdade. Bacana. Né? E esse encontro que eu faço é o encontro de endometriose das mulheres com endometriose do Cariri, que é a nossa região lá, né? E esse ano ela ganhou uma proporção bem maior, né? Foram muitas mulheres. E o senso de pertencimento que elas têm nesse momento, porque elas olham na história do outro uma esperança, porque elas dizem, poxa, eu não vivo isso sozinha. Porque o médico, por mais sensível que seja, ele nunca vai entender a dor daquela mulher. Mas outra mulher que sente a mesma dor dela e que ela relata a mesma história, elas vão se entender. Então, esse senso de pertencimento vai dar para ela uma força interna, uma motivação interna de lutar. Poxa, você conseguiu melhorar, eu vou conseguir também. Então, isso é uma coisa impressionante. Vou abrir um parêntese aqui, porque você está falando de senso de pertencimento, né? E, enfim, para quem está ouvindo a gente talvez não conheça, né? O senso de pertencimento é um dos 3 elementos da teoria da autodeterminação que impactam na motivação humana, né? Ou seja, que influenciam na motivação humana. Então, quando a gente aumenta, né, a percepção de que aquela mudança que eu estou realizando, ela impacta na vida do outro, de que o outro, ele percebe a importância que eu tenho dentro daquele contexto, isso aumenta a motivação humana para a realização daquele determinado comportamento. Então, quando a gente está falando de mudança de estilo de vida, né, e aqui a gente está falando de uma paciente que a gente, né, por vários contextos aqui colocou, que tende a ter uma experiência de solidão muito grande, e agora a gente começa a configurar isso dentro de um grupo, o próprio processo de mudança do estilo de vida, ele é facilitado por essa configuração. Isso já é uma técnica de intervenção para mudança, né? Dentre vários outros elementos, obviamente, que o grupo acaba impactando, de você sentir compreendido, né, de você... A própria solidão, por si só, né, quando você está nesse grupo, isso também é um fator protetor, né, intervenção também. Isso, e é muito importante esse senso, né, de dar a elas essa sensação de pertencimento, de comunidade, que elas podem se apoiar ali umas com as outras. E
o nome do encontro é Endoliving, né? Vivendo com a endometriose. E o psicólogo da gente até falou, vivendo com a endometriose, ninguém vive a endometriose, porque a gente vive a vida. Excelente. Mas vivendo com a endometriose, você saber que você vai caminhar ali, lado a lado, é uma doença crônica que não tem cura. Então, do mesmo jeito que hoje a gente tem a diabetes e a pressão alta, né, a hipertensão, como vistas... Hoje, ninguém se impressiona com... tu é hipertenso, meu Deus, tu é diabético, não é? Mas, meu Deus, tu tem endometriose. Isso existe ainda. Sim. E as pacientes, elas têm essa impressão de que elas têm alguma coisa muito grave. Quando as pessoas desconhecem e percebem, tu não vai ser mãe, tu vai precisar operar, tu vai ficar com aquela bolsa de colostomia. Então, olha, o pensamento das pessoas, da população e do desconhecimento faz com que isso piore ainda mais esse sentimento, né? Excelente. Então, você tem... basicamente, você fez um processo ali de intervenção em grupo, né? Onde você junta uma série de mulheres com uma condição comum. E você poderia compartilhar um pouco, assim, de como é esse processo, como é que você configurou, que tipo de atividade você trabalha dele. Eu lembro que você compartilhou um vídeo ali de você falando sobre a importância dos valores, né? Intervenção baseada em valores. Isso, gente. Na verdade, eu tô falando aqui que eu mudei a questão da medicina do estilo de vida, mas a gente precisa entender que nós somos um peixinho quando nós estamos sozinhos, né? Então, nós só fazemos a diferença real quando a gente entende que no cuidado com o paciente existem várias outras pessoas envolvidas ali. Então, eu tenho a médica especialista em dor, doutora Sandra. Eu tenho a fisioterapia pélvica, Diane, que é a nossa fisioterapeuta. Eu tenho uma nutricionista, né, que é Carol, Giovana, Jordan. Então, a gente tem uma equipe ali, né, Marília, que é outra minha colega ginecologista também. Então, a gente tem toda uma equipe, a psicologia. Então, tá todo mundo envolvido. E outra, não é só envolvido, porque uma coisa é um psiquiatra acompanhar, um neurologista acompanhar, outra coisa é uma equipe conversar sobre o paciente. É uma linguagem comum, né? Isso. A gente fala a mesma língua. Sim. Tipo assim, não é uma coisa desconecta. Quando eu mando uma paciente, ela já conecta com a outra e a gente conversa, a gente tem um grupo, a gente discute, a gente fala pelo nome, a gente conhece a história da família, a gente conhece o que aconteceu com o marido dela, o pai de não sei quem. Então, a gente tem essa sensação de que a gente tá dentro. E muitas vezes eu sou criticada lá por algumas pessoas porque dizem assim, tu se entrega demais. Tu se conecta demais, parece que é um exagero demais com a tua intimidade com os pacientes. Mas foi isso que fez sentido pra mim, sabe? Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu carrego, querendo ou não, a gente carrega um pouquinho de cada paciente dentro de si. Não tem como separar isso e acaba que, assim, eu lido com mulheres com dores imensas, né? Então acaba que você carrega um pouquinho dessa dor. Mas isso também te faz uma pessoa mais compassiva, que tenha compaixão. Você consegue olhar com um olhar diferenciado para essas mulheres, para esse sofrimento. E isso, assim, esse senso também de pertencimento, eu digo que eu vivo dentro da minha equipe. Então, ela é uma equipe, sem contar também os cirurgiões, Luiz Henrique, Micael, que fazem parte também desse contexto, né? Então, a gente precisa saber que é uma equipe e essa mulher precisa se sentir acolhida em todos os lugares, né? Inclusive ali no centro cirúrgico pelo anestesista, né? Então a gente precisa todo mundo, e ela se sentir que foi cuidada do início ao fim, ela se sente que todo mundo ali tá fazendo por ela. Excelente. A gente gosta bastante, né, de falar da MEV como tem a questão técnica, das ferramentas, tudo isso, mas antes de tudo isso é uma filosofia de cuidado e é uma linguagem que tem que ser comum ali, principalmente quando você trabalha em equipe, né? Que você tem várias habilidades necessárias de outros especialistas para você conseguir conduzir aquele processo que precisa ser comum. Porque se você... Porque no final é um óculos, né? Ou seja, é uma forma de enxergar o paciente, como você falou. Ok, o paciente com endometriose está cuidando há algum tempo, mas quando você
desenvolve algumas habilidades, conhecimentos e ferramentas, a maneira de você enxergar a narrativa do paciente é diferente, porque a paciente fala uma coisa, você fala, poxa, aqui eu identifico um processo de mudança, aqui eu identifico um baixo senso de autoeficácia, aqui eu identifico os valores do paciente. Acho que se a gente explorar esses valores, a gente vai conseguir aqui um elemento para engajar ela no processo de mudança. É impressionante, né? Quando a gente tem essa visão, né? A paciente vai falando, só que a gente tem que fazer. Aí, como eu falo, meu desafio na MEV é esse, é não intervir, né? E aí a paciente vem na narrativa dela e você já vai desenhando toda a história. Poxa, foi isso aconteceu, isso. Só que você guarda o ouro pro final. E assim, às vezes você não pode nem entregar esse ouro, porque ela precisa reconhecer isso, né? Sim. Então, a questão dela sentir necessidade, né? Para que seja uma força interna, para que ela tenha essa motivação e ela possa ter a autonomia de executar aquela mudança, né? Então, isso também é um desafio, porque é difícil não intervir, né? É muito difícil, principalmente a paciente está sofrendo com dores. Então, às vezes, realmente, eu preciso chegar ali e ser um pouquinho mais enfática, porque eu estou lidando com sofrimento que pode ser deletério para aquela vida dela, né? Então, às vezes, eu também faço intervenção. Por isso que eu digo, é um jeitinho de cada um tem que fazer. Sim. Não é uma regra. E ninguém vai me criticar por dizer que eu não faço MEV por conta que eu posso intervir em algum momento, que eu não faço. Mas a forma que a gente encontra de conectar com o nosso público, porque cada público é diferente, né? E cada pessoa é diferente. Estilo terapêutico. É o estilo terapêutico. E lembrar que como é um comportamento, aprender é um comportamento, ele na verdade carrega a sua história de vida, né? Você leva a sua história de vida junto. Ai, você chegou num ponto que a coisa mais linda que eu já recebi do ensinamento foi de Rebeca Menezes também. Sim. Tá aqui, com certeza ela vai escutar esse podcast, né? Porque foi ela que me indicou esse podcast. Mas ela me disse uma coisa que sempre me alimentou, né? E que nutriu essa minha esperança de fazer o diferente. Ela disse, às vezes a gente fica ali acreditando, preocupada com concorrência, se vai dar certo, se a nossa... vou deixar esses empregos aqui, vou viver só do consultório, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Aí ela falou uma coisa exatamente isso, ela disse assim, Wélida, ninguém vai conseguir ser você. Ninguém. Porque o que você tem, ninguém vai poder oferecer, que é a sua história. Então, a sua história faz com que você entregue uma coisa no consultório que ninguém vai conseguir entregar igual a você. A outra pessoa vai entregar de uma forma diferente que você também não vai nunca conseguir ser igual a ela. Então, assim, cada pessoa, ela é única. E é essa essência que faz da gente únicos. E que, inclusive, vão ter pacientes que vão se identificar mais com um do que com o outro. Exatamente. Técnica, né? Exatamente. Então, que vão se conectar com a história, porque a história dele tem relação com um elemento de contato com a sua. E é isso que estabelece essa conexão e esse rapport, né? Que a gente chama do médico e do paciente. Então, é esse encontro de narrativas. Então, eu acho que a MEV se resume bem a isso, né? Ninguém... Wélida, como é que tu fez isso? Deixa eu ver como é que tu chegou, o teu caminho até chegar aqui. Eu digo, não dá para explicar como é que foi a minha vida, como foi meu sofrimento, o que é que eu passei de dificuldades na minha infância, né? Com o meu pai, com a separação da minha mãe, com a minha dificuldade de estudar. Então, assim, é a minha narrativa. Então, assim, é o que eu ofereço no meu consultório, não é o que eu aprendi só na faculdade, é quem eu sou, né? É quem eu trago ali. Então, aquela minha paciente que está ali do outro lado, ela talvez se conecte, ela nem sabe dessa história, talvez muitas vão saber agora. Sim. Ninguém sabe da minha história, porque eu não conto. Mas o que conecta não é a história, é o que você traz de essência, que no fim é a mesma essência que o outro também carrega, porque a história de vida talvez tenha sensibilizado você em pontos convergentes, digamos assim. E talvez seja isso que faça da gente essa complexidade tão bonita, né? Faz todo sentido. Wélida, se você se sentir confortável, assim, teve um tópico que você trouxe que eu acho que é bem bacana a gente abordar, né? A gente grava um podcast recente com outro colega e que ele contou um pouco de
de como a MEV mudou a prática clínica dele, a gente explorou bastante isso aqui, mas os impactos secundários disso em termos de carreira, né? Então você comentou agora que você fez uma transição importante em relação ao consultório, né? Que você estava, não sei como é que tá esse balanço seu ainda em relação à cirurgia e à prática clínica ambulatorial. Como é que foi esse processo e qual impacto isso está tendo para ti hoje, né? E até porque, inevitavelmente, por trás de tudo isso tem uma coisa em jogo, como você falou, pô, cirurgia, querendo ou não, é um tipo de intervenção que está associada a maior remuneração, né? E como é que hoje isso está impactando para ti, né? Assim. Então, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, que o que mais revolucionou a minha prática clínica foi a MEV. Não tenho dúvidas. Porque quando eu me tornei cirurgiã, quando eu fiz a minha especialização em cirurgia minimamente invasiva, muita gente faz cirurgia minimamente invasiva. Muita gente faz uma formação tão boa quanto a minha. Então, assim, o que fez diferença mesmo foi isso. Porque, na verdade, as pessoas estão carentes de pessoas humanas, de cuidado, de um olhar diferente. Então, às vezes elas querem isso, sabe? Sentir no profissional essa proximidade do humano. Porque às vezes o profissional é visto como alguém ali que está atrás do birô, numa cadeira até mais alta, às vezes, né? Então, aquela coisa de superioridade e você mostrar que você está ali, que você pega na mão, que você vai, abraça, você recebe o paciente na porta, você quer saber o nome dela, o nome da família dela, o filho dela. Eu costumo anotar esses nomes no meu consultório porque quando ela volta, eu pergunto sobre isso. Então, assim, isso fez a diferença na minha prática clínica. E hoje eu tinha um concurso público que assim, é desejado por vários outros colegas, que muito bom, remuneração muito boa. E quando eu vi que o meu consultório era suficiente para mim e me realizava muito mais, eu digo, poxa, vou deixar isso aqui. Eu nunca pensei que eu sou uma pessoa altamente seletista, então CLT, de ter um vínculo, uma questão segura ali, um senso de segurança, e hoje eu vivo do consultório. E sem dúvida nenhuma, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque realmente eu pude otimizar os meus ganhos, vamos dizer assim, 3 vezes mais em relação ao que eu ganhava quando eu era concursada. Então, assim, e essa prática, ela mostra que, assim, você pode valorizar o seu trabalho, porque o paciente também vê valor naquilo ali. Ele não vê o preço, ele vê o seu valor. E quando você dá valor ao paciente, que você oferece para ele muito mais do que ele buscou ali, ele diz, poxa, é isso aqui, eu quero isso aqui para mim, para as pessoas que eu conheço. Quem me valoriza são as minhas pacientes, porque são elas que trazem outros pacientes, que trazem outras. E hoje eu posso dizer que eu sou médica da família, eu sou uma ginecologista da família. Eu atendo a mãe, a filha, a avó, e elas vão todas juntas, assim, a gente diz, doutora, hoje é a família tal. Às vezes vem as 4, sabe? E é muito legal isso, sabe? Porque isso traz um senso que eu disse, uma vez me perguntaram, o que é que você quer ser? Eu disse, eu quero ser ginecologista de família. Da família, porque já pensou, a gente vai acompanhar essa mulher da primeira menstruação até o climatério. Então é uma médica, a ginecologia é uma especialidade que acompanha a mulher do começo ao fim da vida. Então é muito especial essa conexão, tem que ser estabelecida, tem que ser intimidade. Então essa intimidade, ela tem que ser real, verdadeira, né? Para que realmente haja essa conexão e essa proximidade, e essa persistência, manutenção. Excelente. Eu acho que o resumo que fica é que um trabalho sempre feito com excelência, com a busca de dar um melhor, né? De você entregar não só o melhor no sentido técnico, né? Técnico, isso, exatamente. Mas e acho que a MEV, inevitavelmente, a formação, pelo menos, que a gente busca construir na MEV Brasil, a gente tem uma intencionalidade de provocar isso, né? Porque, inclusive, a ciência da mudança demonstra isso, né? O principal fator relacionado ali ao processo de mudança na relação médico-paciente é a relação terapêutica. Não tem como fugir disso. Você está lá e se entregar esse melhor é entregar
você ali, né? Sim, sua presença, sua atenção, a sua escuta qualificada, a sua resposta, né? Toda a relação, técnica, assim, mas que também exige atitude, né? Da maneira com que você se posiciona e se relaciona ali. Então, parabéns, né? Porque a jornada é sua e a construção também é sua. E a gente fica bem feliz de poder participar disso e poder ouvir agora. Isso, né? Assistindo esse florescimento. Esse é o ponto. Não, obrigada, gente, porque vocês foram responsáveis por isso, né? Eu costumo falar mesmo muito sobre isso, sobre o florescimento, e foi isso que aconteceu na minha vida, né? Hoje eu sou feliz, fazendo o que eu faço, trabalhando, escolhendo o que eu quis. Hoje eu entendo aquela minha obstinação ali, lá atrás. Porque agora fez sentido. Porque eu disse, meu Deus, será que eu era tão egoísta? Queria, acima de tudo, ser médica. Mas hoje eu entendo o que é que eu queria. Na verdade, era isso que eu queria. Né? E às vezes isso me fez enxergar assim com mais benevolência para mim. Porque às vezes eu me julgava muito porque eu queria ser médica de toda forma. Mesmo minha mãe não podendo pagar uma escola. Mesmo minha mãe não podendo... E hoje eu vejo, não, que eu sou mais benevolente comigo e eu vejo, poxa, eu queria era fazer o bem para as pessoas, eu queria era chegar nesse ponto que eu tô agora. E é isso que me traz satisfação e eu agradeço demais a vocês do MEV Brasil. Eu indico essa escola para todas as pessoas, sabe? Porque foi realmente, revolucionou a minha carreira, revolucionou a minha vida e revolucionou quem eu sou, como eu me vejo. Obrigada, pessoal. Eu tenho certeza que esse podcast vai inspirar e vai transformar muita gente também. Então, sem dúvida disso. Obrigado, viu, Hélida? Obrigada, meninas. Obrigado, Hélida. Muito obrigado. E fica aí, né, essa mensagem final, no final desse episódio. Muitas vezes, né, a gente acaba recorrendo a intervenções cirúrgicas ou discutindo só isso, né? Como você disse, Hélida, né? Você vai num congresso, só fala da intervenção cirúrgica, porque é o lugar onde a gente se sente competente às vezes. A gente acredita que é só mais isso. Seguro, né? Sente mais seguro. Mas às vezes quando a gente sai desse lugar, né? E você acredita que é possível fazer diferente, você vai conseguir fazer uma diferença muito maior na vida do seu paciente, né? Então a gente tem trazido essa expressão desde que a gente gravou a nova versão do MEV Intro. Faça diferente, faça diferença. Porque de verdade é isso, né? Você se entregar de um outro jeito. E a medicina do estilo de vida é um convite para isso. Então esse é o final de mais esse episódio incrível do MEV Hack. Isso aí. Obrigado.